Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um Agromítico, o nosso espaço semanal digital das quartas-feiras à noite, onde temos como objetivo criar massa crítica na agricultura, na agroindústria, no mundo rural e no turismo em espaço rural. É uma organização da Espaço Visual e tem o apoio mídia da Voz do Campo. É conferencista do Agromeeting de hoje, José Nogueira da Rocha. É licenciado em Direito, pós-graduado em Administração Hospital e doutor em Administração Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. Foi advogado durante 10 anos e exerceu atividades docentes como assistente, professor auxiliar e professor associado da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, bem como diretor do curso de Administração Hospitalar na mesma. Ao longo da sua vida profissional, passou por vários cargos, tais como administrador e administrador-geral dos Hospitais Civis de Lisboa. Foi diretor-geral da Organização e Recursos Humanos da Segurança Social. Diretor-geral das Instalações e Equipamentos da Saúde e presidente do Conselho de Administração do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, conhecido pela sigla de SUS. Exerce atualmente o cargo de provedor do associado e do cliente do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais. É sócio-gerente de uma empresa familiar denominada Nogueira da Rocha e Filhos Agroturismo Limitada, que atua nos ramos turísticos e agrícolas. Desta parte, agrícolas, quivis e vinha. Tem a seu cargo a gestão destes dois ramos do negócio. Em particular, no concerne ao ramo turístico, a empresa explora duas unidades, uma de agroturismo e outra de alojamento local, e a sua experiência de mais de 20 anos permite-lhe afirmar tratar-se de uma atividade interessante, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social, quer do aproveitamento de imóveis que de outra forma poderiam vir a degradar-se e ainda como um fator de desenvolvimento da economia local. O tema desta experiência que José Nogueira da Rocha nos vem falar é a experiência de turismo rural e alojamento local na Casa dos Esteios e na Casa das Mouras. Dr. Nogueira da Rocha, bem-vindo a esta conferência. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um enorme gosto tê-lo cá, além por este seu percurso profissional dentro e fora da agricultura, que é respeitável, mas também porque é um amigo de longa data, e portanto é um enorme gosto tê-lo cá. Muito obrigado. Tenho a palavra. Obrigado eu, Engenheiro Martino. Engenheiro Martino, um bom e velho amigo e que colabora conosco desde o ano 2000, mais ou menos. Já deu conta das duas unidades, uma turística, que é a Casa dos Esteios, agroturismo, e a outra é de alojamento local, deu conta delas, e penso que, antes de dar alguns exemplos da minha experiência neste ramo do negócio, passa a expressão, penso que convém para a sua melhor compreensão, dar algumas notas quanto às casas. Bom, comecemos pela Casa dos Esteios. É um empreendimento que teve o seu início em 2002, aproveitando uma casa rural
que estava praticamente abandonada e que havia servido como residência do caseiro da quinta que a circunda, designada por Quinta do Amial, e ao tempo ocupada pelas duas culturas tradicionais da região, a vinha e o milho. Tocou-nos em partilha esta propriedade, bom, e surgiu logo a pergunta, mas o que é que vamos fazer disto? O que é que vamos fazer da casa e dos terrenos? A minha mulher, que anda sempre à frente, não tardou em responder a esta pergunta e disse: vamos recuperar a casa para fins turísticos. E concordei imediatamente e, ato contínuo, apresentámos na Direção-Geral do Turismo um projeto para um empreendimento deste tipo. E, ao tempo, as burocracias eram menores do que hoje, pasme-se. Bom, e em pouco tempo nós tivemos a aprovação do projeto entregue. Após as obras, naturalmente, a casa foi dotada de 6 suítes, com a capacidade para 12 pessoas, devendo dizer que neste momento decorre na Câmara um pedido de ampliação da capacidade para 8 suítes e 18 pessoas. Quem tiver interesse em ver a casa pode vê-la em vários sites. Talvez o melhor de todos seja o que vem na Airbnb, Casa dos Teios. A Casa das Mouras tem uma história diferente. Após a morte do meu pai, passou a integrar uma herança indivisa a partir de 2004. Trata-se de um imóvel classificado, com o início de construção no século XVII e objeto de sucessivas alterações e beneficiações. Em 2009, o imóvel foi adquirido em parceria por nós e pelo nosso filho mais velho, que sempre teve uma predileção pela casa, porque durante a sua infância e juventude passou nela muito tempo. A casa é uma casa com alguma dimensão. A área de implantação é de cerca de 783 metros quadrados e, quando a adquirimos, havia uma parte que estava ainda bastante degradada. Fizemos obras na casa, melhoramos a área envolvente, que tem cerca de 2.000 metros, com a construção de uma piscina, e avançou-se imediatamente para o licenciamento de uma unidade de alojamento local, embora a casa, pelas suas características, pudesse ter uma outra solução, isto é, podia ser uma unidade de turismo de habitação. Esta solução é um pouco mais complexa e nós seguimos o caminho mais fácil. E iniciamos o processo de obras na Câmara e em 2018 foi concedida autorização para nela funcionar uma unidade de alojamento local.
A casa dispõe de 7 suítes e um quarto simples, com a capacidade para 17 pessoas, 2 salões, uma capela, e por falar em capela, e a propósito, direi que ela tem sido utilizada e nela já foram batizados 2 dos nossos netos. Esta casa pode também ser vista em vários sites e designadamente naquele que eu referi há pouco, que é o site da Airbnb. Em ambas as casas, as modalidades de utilização são as seguintes. Na época alta, julho e agosto, o mínimo são 7 noites, de sábado a sábado. Temos praticado esta modalidade desde há muito tempo. Nos restantes períodos do ano, quer em fins de semana, quer durante a semana, aceitamos, ou melhor, o mínimo serão 2 noites. Depois deste enquadramento, demos então conta da nossa experiência neste domínio, com uma ressalva prévia. Porque por ora ainda residimos em Lisboa, o acompanhamento das estadias é feito por uma colaboradora em tempo completo e que se socorre de mão de obra local sempre que necessário. Não obstante, e apesar disso, isto é, apesar, enfim, de não termos lá uma presença permanente, esforçámos-nos o mais possível por acompanhar de perto as estadias, havendo 5 ou 6 aspectos que eu considero que marcam da melhor forma a nossa experiência. Primeiro, aquilo que eu designo por inter-relação pessoal ou relacionamento humano. Poderia, a este propósito, dar conta de muitos exemplos, mas vou dar só conta de 2 que considero particularmente significativos. Há uns anos atrás, já não sei quantos, teve lugar em Portugal um evento que está agora aqui a decorrer, que é o Campeonato do Mundo de Futebol. Nessa altura, tivemos como hóspedes da casa um casal australiano que veio para estar 1 dia ou 2. Ao fim de 2 dias disse, podemos ficar mais um. Ao fim de 3, e voltou a fazer a pergunta e nós dissemos que sim. Já não sei exatamente o tempo. Passavam o dia junto à piscina, a uma sombra, a senhora lia e o senhor escrevia. Nós sabíamos vagamente que ele era escritor, portanto, e que trabalhava para o governo australiano escrevendo livros para crianças. Bom, acaba a estadia, passam os tempos e um belo dia recebemos um livro, o livro que ele tinha escrito, com uma dedicatória. E a dedicatória era à Maria, à minha mulher, e ao José, que sou eu, à Daniela e à Daniela. O que é que isto é? É que a nossa colaboradora é a Daniela e, ao tempo, estava lá na casa uma estagiária. Bom, isto revela, de facto, uma inter-relação pessoal, as consequências de um relacionamento pessoal que tem o seu significado. O segundo exemplo assenta também num casal australiano
O casal residia na Austrália, mas tinha a família espalhada praticamente por toda a Europa. Era uma família grande e um belo dia convidaram-nos para jantar. Naturalmente que acedemos com o maior gosto e, digamos, o grande facto desse jantar foi que ele acabou com um bolo feito pela senhora com a bandeira portuguesa. Podia dar conta de muitos mais exemplos, mas estes dois são particularmente significativos. Aliás, quero dizer que este aspecto do convívio humano é, porventura, aquele que marca mais, ou que deve marcar mais, o turismo rural. Um hotel é uma instituição um pouco anónima. Ao contrário, o turismo rural tem esta particularidade. O segundo aspecto que eu também gostaria de referir como experiência vivida é o contributo, ou melhor dizendo, o desenvolvimento da economia local. E porquê? Uma das características desta solução é uma forte permanência na casa, independentemente e naturalmente, enfim, de visitas que fazem. E, portanto, socorrem-se para vários fins dos estabelecimentos comerciais que existem na zona. Eu tenho tido referências que me são feitas por comerciantes da zona, dando conta, sobretudo restaurantes, dando conta, enfim, do interesse que para eles resulta de estadias deste tipo. Um terceiro aspecto, e eu estou a fazer um resumo, um terceiro aspecto é a integração ou a participação na vida local. Particularmente no que se refere à Casa das Mouras, ela é procurada fundamentalmente por imigrantes ali da zona. Ou vêm casar, ou vêm passar uns dias. Bom, e devo dizer que tem-me chegado, ou tenho conhecimento, de que ao fim de um dia ou dois, aquilo é tudo uma família. Isto é, devo dizer, sobretudo franceses. Participam, aquilo é uma zona, como sabe, de muitas festas, de muitas romarias. Bom, eles participam nelas como os locais. Conversam, vão aos cafés, isto é, alturas tantas, repito, aquilo é quase uma família. Um quarto aspecto eu designaria por interesse económico. Interesse económico numa dupla vertente. Há muitas situações em que, para pôr em pé, passe a expressão, uma unidade deste tipo, uma de duas, e isto falando claramente, ou o promotor tem recursos financeiros para isso e não necessita de recorrer a ajudas, que hoje são menores do que antigamente, mas continuam a existir, ou então tem mesmo que socorrer dessas ajudas. Portanto, a ajuda ao investimento é algo
que se traduz claramente num benefício económico. Para além disso, e considerando eu que, apesar de tudo, há que procurar ter alguma rentabilidade, naturalmente que, havendo essa rentabilidade, resulta daí um benefício económico para o promotor. Penso que será conveniente referir mais dois aspectos. Cada vez mais há uma forte e crescente concorrência neste domínio. Eu ainda há pouco tempo tive a oportunidade de conhecer a quantidade de casas que, por exemplo, existem no concelho de Penafiel e cheguei à conclusão, ou melhor, verifiquei que já são muitas dezenas. Ora bom, isto, portanto, aponta para uma concorrência bastante grande. Ora bom, esta concorrência exige, ou tem duas agências. Em primeiro lugar, uma forte, uma adequada, um adequado esforço de marketing e de publicidade. Se as pessoas não têm possibilidades ou não conseguem descobrir as casas, naturalmente que surge daí alguma dificuldade. O segundo aspecto que eu considero extremamente importante é o setor estar obrigado a elevados padrões de qualidade, quer em matéria de instalações, conforto, quer em matéria de acolhimento. E considero que este segundo aspecto, o acolhimento, é uma questão fundamental. Diz-nos a experiência que, quando o acolhimento é bom, acompanhado da qualidade das instalações, as pessoas repetem a estadia. Nós temos tido casos em que já não é por duas vezes, nem é por três. Temos algumas situações em que a repetição ultrapassa os três. Consequência disto, naturalmente, digamos, a boa impressão que a unidade lhes causou. Para quem passe a expressão, se mete neste negócio, há uma coisa que é extremamente importante, que é a sua localização. Diz-nos a experiência que há duas situações completamente diferentes. Há pessoas, direi famílias, que passam a vida na casa e saem pouco. Ao contrário, há muitas situações em que praticamente a casa funciona como um alojamento. Porque o tempo, ou porque passam a maior parte do tempo em passeios pela região. E quanto mais rica e mais atraente for a região, naturalmente maior é o número e as situações em que as pessoas preferem passear do que estar na casa. Por exemplo, posso dizer
que nós vivemos, nós temos estas duas situações, isto é, pessoas que passam a vida na casa, ou pessoas que, quando chegam à casa, uma das primeiras perguntas é: mas o que é que nós podemos conhecer? Umas já vêm informadas, outras não, e situadas como estão as casas em Penafiel, há 3 sítios que nós temos verificado que constituem locais privilegiados para os seus passeios. A cidade do Porto, que fica a cerca de 40 quilómetros, Braga e Guimarães, e uma região, porque situada, digamos, perto da casa, relativamente perto da casa, é extremamente procurada, que é o Douro Vinheteiro. O Douro Vinheteiro, que procuram, quer usando, enfim, as estradas, os carros, quer utilizando os barcos que partem do Porto e que vão até a Régua ou mais. Para concluir, diria o seguinte: trata-se de um tipo de atividade que é extremamente estimulante, que é enriquecedor exatamente por aquele aspecto que eu comecei por referir, que é o que resulta do convívio que existe neste tipo de atividade e que não existe na atividade hoteleira em geral. Para finalizar, diria que uma outra, diria, apetência que se nota nas pessoas, sem discriminar se são europeus ou se são de outros continentes, é o virem já informados de 2 coisas: o artesanato e a restauração. Uma das coisas primeiras que perguntam é: que restaurantes é que há aqui perto? Portanto, em suma, era isto que se me oferecia dizer como resultante da nossa experiência. Doutor Nogueira de Rocha, muito obrigado. Foi extremamente eficaz na comunicação, entendemos perfeitamente a história, as mensagens, a experiência que devemos focar mais, e portanto foi uma verdadeira aula sobre o tema. Passaria agora às perguntas que colocam os nossos participantes por escrito no bate-papo do Zoom. E a primeira diz o seguinte: funciona bem o acompanhamento dos hóspedes à distância por parte do empresário? Bom, eu já tive a oportunidade de dizer, sim, como residimos em Lisboa, não temos aquele tipo de acompanhamento que seria o ideal. Em todo o caso, enfim, tudo fazemos para, em cada estadia, digamos, encontrar as pessoas e falar com elas, dar-lhes uma prenda que, em regra, isto é um pormenor, dar-lhes uma prenda que é muito apreciada, que é oferecermos-lhe umas garrafas de vinho verde. Portanto, o acompanhamento
E funciona bem, digamos, mais pela pessoa que temos lá do que pela nossa presença. Embora, repito, tudo façamos para, enfim, encontrarmos as pessoas. Obrigado. A segunda questão diz o seguinte: como tem evoluído o seu negócio de turismo desde a última crise até ao Covid e agora no período temporal pós-Covid? Durante a pandemia, devo dizer que não sofremos, não houve quebras. O se houve foi muito pequena, quer por nacionais, quer por estrangeiros. Sobretudo por estrangeiros, não notamos, quer dizer, notamos uma cautela. Por exemplo, quando era feita uma reserva, havia sempre a pergunta: e então, se não pudermos ir? Mas, portanto, respondendo à pergunta, praticamente, digamos, não houve crise. E agora no pós-Covid tem funcionado melhor? Bom, o pós-Covid, estamos fundamentalmente a vivê-lo agora. Sim. O 2022, não é? No fundo. Ainda houve no início do ano, mas depois a partir de abril levantou, não é? O ano passado notou-se alguma melhoria, mas, tal como disse antes, Sim. se durante o Covid a quebra não foi muita, naturalmente que aumentou, mas aumentou de uma forma que eu não considero muito representativa. Sim. E naquela fase entre a crise anterior, ali entre 2012 e o 2020, como é que o negócio se comportou? Quando? Entre 2012, na crise financeira anterior até ao Covid, como é que evoluiu o negócio de turismo? Houve um certo crescendo, Sim. que foi, em parte, mitigado por um facto que eu referi, Certo. a concorrência. Ok. Mas devo dizer-lhe que, enfim, não vou usar uma expressão muito claro. O negócio não correu mal. Claro, ótimo, excelente. Próxima questão. O que é melhor como negócio? Turismo em espaço rural ou alojamento local? É uma pergunta difícil de responder. Valendo-me, portanto, como foi dito, temos uma unidade que é turística, agroturismo, e alojamento local, que não é uma atividade turística. Da nossa experiência, resulta que o agroturismo, a modalidade que temos, é mais procurada do que o alojamento local. E para isso eu encontro uma explicação. O alojamento local é mais procurado nas cidades. O agroturismo é mais procurado nas regiões fora das cidades. Ok. Aliás, é sabido que, por exemplo, nas grandes cidades, o desenvolvimento tem sido tal que começam a surgir limitações ao seu crescimento. Sim. Próxima questão. Que prestadores de serviços utiliza para apoiar o seu negócio turístico? Exemplo, lavagem de roupas, limpeza da piscina, controle do jardim, trabalhos de pastelaria, trabalhos de eletricidade, apoio informático. Bom, são diferentes e
e de diferente natureza. Vamos ver se eu consigo não esquecer nenhum. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, não, vou, à medida que me for lembrando desses apoios. Portanto, como disse, há uma colaboradora que é, digamos, a responsável pela casa. Naturalmente que são frequentes as situações em que há necessidade de nos socorrermos de mão de obra local. Por exemplo, é muito frequente uma estadia de uma semana terminar um sábado, as pessoas saem às 10 horas e às 4 horas entrarem outros clientes. E, portanto, tem que... Quanto à piscina, ela é tratada por essa colaboradora que temos ao nosso serviço. Ok. A limpeza, a lavagem da roupa. A lavagem da roupa, temos duas situações. A mais frequente é darmos a lavagem a uma empresa local. Ok. Quando, digamos, há folgas, nós dispomos de uma lavandaria própria. Agora, no balanço global, direi que a roupa tratada é mais fora do que dentro. Dentro, claro. Depois o controle do jardim. O controle do jardim é feito pela colaboradora nos seus tempos livres e por um empregado que trabalha na parte agrícola. Portanto, Ok. cortar a relva, enfim, e fazer aqueles trabalhos que se relacionam com isso. A parte elétrica, temos uma... enfim, tudo o resto. Sabe, felizmente, e oxalá que isto se mantenha por muito tempo, não temos dificuldade com mão de obra. Ótimo. Temos, quer na parte elétrica, na carpintaria, quer dizer, temos pessoas que não nos oferecem dificuldades. Que estão perto e disponíveis, não é? Sim, sim, sim. Que outros serviços prestam para além de dormidas? Só muito excepcionalmente é que servimos refeições. Eu diria quase que não tem significado nenhum. Portanto, quando diz refeições, não servem pequeno almoço, não é? Também. Ora bom, eu não referi expressamente, mas nós não temos, quer dizer, são muito excepcionais os serviços de quarto. Ok. Nas estadias não há pequeno almoço. Ok. Tá, excelente. É interessante, do ponto de vista da rentabilidade, encerrar o turismo de pelo menos um mês para férias do pessoal e manutenção? Eu não percebi bem a pergunta. Pergunta se fizer o encerramento, se é boa ideia para poder dar férias ao pessoal e fazer manutenção à construção e aos equipamentos do turismo. Ora bom, como as relações entre a entidade patronal e os colaboradores é boa, ponto 1, as casas não fecham. Ok. Não há encerramento, ok. Não há encerramento e há sempre, digamos, um acerto. Ok.
em relação, portanto, nós sabemos que há períodos mortos ou que... Claro. E então, nessa altura, são concedidas férias. Claro. Que formação profissional dá aos seus trabalhadores? É um ponto que eu vou responder com verdade. Eu diria que a formação é feita em serviço. É feita no posto de trabalho, que é a melhor formação que há. Não há ações de Sim. formação dirigidas. Sim. Ok. Recorre a ações de marketing digital através de recursos internos ou contrata-os externamente? Não, se bem percebi a pergunta, o marketing digital é feito por nós. Ok. Há uma coisa que eu não referi. Começa a ser tempo de nós passarmos a responsabilidade pela exploração para pessoas mais jovens, Sim. designadamente os nossos netos. Certo. E este ano, em particular, já começou a ter algum peso isso. Certo. Ok. A subida da inflação, até que ponto está a influenciar o seu negócio turístico? Temos procurado lidar com ela em termos muito realistas. Quando diz subida de inflação, Sim. quer significar o aumento de preços. Sim, o que acontece é que a inflação, não é? A eletricidade, nós vimos todos os dias, está mais cara, a água estará mais cara, portanto, tudo que gaste no estabelecimento turístico estará mais caro, não é? Portanto, Pois, e nós estamos atentos a isso. Portanto, todos os anos analisamos o aumento de custos nos diferentes setores e ajustamos os preços sempre de forma moderada a esse aumento. ok, Normalmente acompanhamos a inflação. Normalmente. claro. Posso lhe dizer, por exemplo, que para 2023 estamos a calcular um aumento de 10%. Sim, claro. Bom, excelente. Qual a taxa de ocupação do seu turismo na época baixa e na época alta? Vou começar pela época alta. A época alta é 100%. Ok. Depois temos a época média, portanto, mês de junho, setembro, que anda na ordem dos 50%. Na época baixa, há períodos mortos, salvo nesta quadra. Por exemplo, nós, nessa altura, temos as duas casas ocupadas no fim de ano e uma delas no Natal. Portanto, em resumo, diria que 100% julho e agosto, 50%, à volta de 50% Sim. em maio e setembro, em junho. Junho e setembro. E depois há uma época morta que vai desde outubro até dezembro e depois desde janeiro até maio. Certo. Janeiro a maio. Ok, excelente. Quantos empregados permanentes e sazonais têm para cuidar dos seus estabelecimentos turísticos? Permanentes temos só uma pessoa.
Ocasionais, penso que são 4. Portanto, tudo mão de obra local, não é? Como? Não tem, tudo mão de obra local, não tem que ir muito longe para ter mão de obra sazonal. Não percebi a pergunta agora. Pelo que eu percebi há pouco, portanto, estas 4 de mão de obra sazonal são trabalhadoras locais, não é? São. Ok, excelente. Para os dias 2 é espetacular. Sim. Que ações está a ponderar investir para tornar o seu estabelecimento turístico mais sustentável? Nós, nessa altura, estamos numa fase de expectativa. Sim. Isso tem muito a ver com a nossa situação pessoal, isto é, a minha e a da minha mulher. Mas quanto ao futuro, nós já temos algumas ideias. Sim. E o que temos dito aos nossos familiares que porventura, hão de ser, num futuro muito próximo, portanto, hão de ser responsáveis num futuro muito próximo, que encontrem soluções que tornem a utilização das 2 casas, ou que o grau de utilização das 2 casas seja maior e que, porventura, até venham a encontrar modalidades com impacto para além do mero alojamento. Ok. Excelente. O seu negócio do turismo é rentável quando se faz a respectiva análise a 10 anos ou precisa de mais tempo? Na minha opinião, bom, essa é uma pergunta difícil, porque a resposta completa tem muito a ver com o meio ambiente e, designadamente, com a economia, não é? Eu penso que há que ter alguma cautela. E, portanto, em minha opinião, acho que o futuro deve ser perspectivado em termos de médio prazo e não longo prazo. Também não pode ser curto prazo. Em termos de médio prazo, para o setor é o quê? 4, 5 anos, 6? 5 anos. 5 anos, ok. Tá bom. Os trabalhadores do seu estabelecimento turístico têm que trabalhar uniformizados? Sim. Sim. Que programa informático ou plataforma usa para gerir as reservas? É uma boa pergunta. Quem gere reserva sou eu. Ok. Com os conhecimentos informáticos, poucos que eu tenho. Ok, tá, excelente. Quanto tempo do seu dia emprega neste negócio? Em que funções? Bom, depende da época. Na época alta, o trabalho tem alguma dimensão. Nas outras épocas, o trabalho é menor
porque é menor porque, fundamentalmente, o que está em causa são as reservas. As reservas, claro, claro. Certo. Exige alguma caução aos seus hóspedes? Bom, também aqui é variável, mas há duas situações. Uma que não é propriamente caução, que é o sinal que nós exigimos quando a reserva é feita. Isto é, quando a reserva é feita, nós exigimos 30%. Ok. Normalmente não. Há certas situações em que se pratica uma caução para eventuais danos. Sim, claro. E que há uma praxe que fixa essa caução em 350 euros. Certo. Normalmente nós não pedimos. Ok. Que conselhos dá a quem se está a lançar neste negócio? Como? Que conselhos dá a quem se está a lançar neste negócio? Isso, os conselhos seriam muitos. Bom, em primeiro lugar, tentar fazer uma coisa que não é fácil, que é tentar alguma audácia com alguma prudência. Terem atenção, ou não esquecer, ou terem atenção, digamos, quem são os hóspedes. Nós temos tido algumas dificuldades quando, digamos, aceitamos reservas que não devíamos aceitar. Embora devo dizer que não temos tido problemas graves. Temos tido um ou outro, mas não graves. Ok. Qual a percentagem de turistas estrangeiros e nacionais que tem neste ano 2022? Percentagem de turistas estrangeiros e nacionais, grosso modo. A percentagem, na época alta, eu diria que cerca de 90% são estrangeiros. Nas outras épocas, e particularmente agora nesta quadra, são exclusivamente nacionais. Ok. São nacionais. Faz venda por quarto ou por total de cada estabelecimento? Acho que já lhe fizeste. Como? A venda por quarto ou se faz a venda quarto a quarto ou Não. pelo total de cada estabelecimento? Como eu disse há pouco, Sim. A modalidade quarto e pequeno almoço é muito reduzida, diria mesmo praticamente nula. Okay. Para as nossas contas, nós partimos sempre, ou não esquecemos, o preço por quarto. Sim. Mas o preço oferecido Sim. é ou por semana ou por 2 dias. Por 2 dias, certo, ok. Está entendido. Faz controle dos custos de eletricidade e água por cada quarto? Não. 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 Muda a decoração dos quartos e áreas comuns com periodicidade de quantos anos? É difícil de responder a isso. Em 20 anos, quantas vezes mudou? Bom, eu não sei porque isso é mais com a minha mulher, mas direi que ocasionalmente Sim. há mudanças, quer dizer, muda-se um sofá, muda-se as cadeiras, enfim. Sim. Nunca fizeram uma mudança de mudar totalmente Não. As camas, os móveis, a decoração? Não. Eu creio que não. Ok. Tanto quanto me lembro, não.
Ok. E diga-me uma coisa, para alguém que comece, qual é que é a dimensão que recomenda para iniciar a atividade? Bom, isto tem a ver com as chamadas economias de escala. Sim, Mas eu penso que menos do que 4 quartos não é uma dimensão suficiente. certo. Mas esta é a minha opinião pessoal. Não, mas, Soutor, o que nós queremos aqui neste evento é ouvir a opinião do conferencista, está a entender? Aqui não há coisas boas ou más, há a opinião do conferencista com base na sua experiência e é isso que nós pretendemos. 4 Também, quartos. muito, sabe, também de ponto. Quer dizer, a entrada num negócio deste tipo requer sempre um estudo económico. Certo. E, portanto, é em função desse estudo económico que se deve depois ter em conta a dimensão Ok. para além daquilo que for a casa, não é? Claro, claro. A dimensão do estabelecimento. E agora ao contrário, Sr. Doutor, com a empregada que tem a tempo inteiro, estas duas casas preenchem-lhe o tempo, ou se ainda tivesse uma terceira, ele ainda conseguiria responder? Não, 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 Não? não. Portanto, esta é a dimensão ideal do ponto de vista da economia de escala da mão de obra. Como? Esta é a economia de escala ideal para a dimensão da mão de obra, ou seja, uma pessoa a tempo inteiro consegue cuidar de duas casas do tipo das que tem, não é? Bom, isto tem a ver também com o tipo de trabalho e de Sim, responsabilidades. certo, E outro aspecto, claro. que é encontrar pessoas capazes, não é? Sim, mas Agora, doutor, damos como bom, sabemos a dificuldade, mas damos como bom que o seu doutor tem uma excelente colaboradora, que já está convosco há uns anos, e portanto, e que qualquer outro também conseguiria arranjar uma colaboradora ou um colaborador que fosse eu eficiente. diria que para as nossas duas casas, Sim, o ideal seria ter duas colaboradoras ok, a, a tempo completo, certo. porque só uma, naturalmente, que gera falhas. Sim, claro. Sim, tem baixas, tem outras coisas, claro. Claro, eu entendo. Ok, doutor, chegamos ao fim, respondemos às questões que nos colocaram. Temos aqui ainda mais 2 minutos. Eu pedi-lhe para a memória futura os pontos que devemos reter entre a apresentação prévia que nos fez e agora com base nas perguntas que os nossos e as nossas participantes lhe colocaram. Hum. Uma, Portanto, uma síntese, umas conclusões quer que eu lhe que nós diga, devemos reter. Sim, os pontos mais importantes. quer que eu lhe diga a minha impressão quanto às perguntas formuladas. É? Sim, é isso, é. Eu considero que que são pertinentes. Naturalmente que podia haver muito mais, mas eu direi que, em relação a elas, não há nenhuma que tenha sido, digamos, descabida. Cabida, Pelo ok. contrário. Pelo contrário. Certo, certo. Porque nós aqui, pronto, o nosso público é muito à volta de quem está a pensar dedicar-se a este negócio, ou então já está a tratar do projeto de arquitetura, ou então há outros casos que já têm projeto de arquitetura e já meteram candidatura e estão à espera, portanto, e são pessoas que, no fundo, ter alguém com experiência que aceite transmitir-lhe a opinião, a visão, a experiência é muito importante, não é? Por isso é que aparecem questões muito deste tipo.
Esta chegada aos mercados emissores estrangeiros foi feita através dos vossos canais ou utilizaram alguma agência ou outro canal para vos ajudar nesta angariação de hóspedes? Bom, nós temos nestas duas casas, para além do site próprio da casa, Sim. trabalhamos com 4 empresas. Ok. Portanto, 4 empresas são 4 plataformas, não é? Sim, sim, sim. Ok. Portanto, e o trabalho da angariação é feito por estas plataformas que fazem? Sim, fundamentalmente. Fazem a promoção. Embora por exemplo, embora às vezes as reservas são feitas não pelas plataformas, mas pelo conhecimento que tiveram da casa, não é? Claro. O passa-palavra. Último exemplo. A casa vai estar ocupada no Natal. Sim. Eu nem sei como e foi feito através de um contacto telefónico. Certo. Eu nem sei como é que a senhora soube, não é? Claro. Sim, mas também com estes anos todos de atividade já tem muitos clientes fidelizados. Sim, É? sim. Uma parte deles já são clientes que conhecem o turismo, conhecem o conforto, conhecem o vosso serviço, não é? E, portanto, também já repetem e já fazem o passo-a-palavra para os amigos, que essa é sempre a melhor publicidade que há. Sr. Nogueira da Rocha, muito obrigado por ter estado connosco, por ter aceitado partilhar connosco o seu conhecimento e a sua experiência. Foi um momento muito gratificante, uma autêntica aula de quem sabe. Muito obrigado. Agradeço também às nossas e aos nossos participantes que estiveram connosco durante esta hora, e depois cá continuaremos, portanto, na próxima quarta-feira iremos falar sobre o olival e o azeite em Portugal e em Trás-os-Montes, e será conferencista, portanto, Francisco Ataíde Pavão, da Casa de Santa Mar. Uhum. Até lá, sejam felizes e vemo-nos na próxima quarta-feira. Uma boa noite. Ok, obrigado. Obrigado, muito obrigado. Martino, Tá, obrigado. Tá, boa noite. Cumprimentos em casa. Obrigado. Oxalá que tenha correspondido às suas expectativas. Não, correspondeu integralmente, Dr. Nogueira da Rocha. Correspondeu integralmente. Estou extremamente satisfeito. Obrigado. Obrigado, eu. Obrigado. Então, Obrigado. adeus. Obrigado.